Vamos começar mais um vlog e sim, estou com a minha tiarinha porque eu estava gravando Reels para um Instagram, porque o Reels é no Instagram, né, de contos do Halloween, deixei uma série de indicações lá, espero que vocês tenham visto. Eu acabei de terminar a gravação de um vlog e eu vou começar esse aqui com vocês, que será um vlog surpresa. Por que vlog surpresa? Acabou de chegar o livro em questão que será o objetivo deste vlog. E eu espero que vocês gostem, porque senão eu terei trabalhado à toa, né, gente? Mas é o Intermezzo da Sally Rooney. Gente, sim, comprei. Por quê? Eu vi uma resenha da Carolyn, que é uma booktuber gringa que eu sigo, e ela falou tão bem desse livro, se bem que ela gosta da Sally Rooney, né? Eu tô pra ler Pessoas Normais faz algum bom tempo já. Não li ainda, mas tá uma bolha aí, né? Tá uma super bolha nesse livro agora. Resolvi dar uma chance. E leremos então neste vlog Intermezzo. Eu tô bem ansiosa pra conhecer essa história aqui. Eu escutei alguns comentários sobre os personagens. Então aqui a gente vai ter dois irmãos que eles perderam o pai recentemente. E eles têm relações e reações muito diferentes em relação a isso. Então a gente vai ter, como sempre, um grande problema de comunicação. Parece que a mãe deles é um tanto distante deles. E são temáticas que me atraíram muito. Eu achei lindo esse azul dessa capa aqui. Achei bem bonito. Esse é um vlog surpresa, então provavelmente você não viu um story, você não viu esse livro no unboxing, você não viu ele em nenhum lugar, porque resolvi fazer essa surpresa pra vocês. Então bora lá ler este livro comigo. Vamos começar a falar de Intermezzo da Sally Rooney. Gente, estou na página 52 e estou curtindo, tenho que confessar com vocês. Ela utiliza um estilo de escrita que lembra, assim, um pouco de Fluxo de Consciência. Eu ainda não estudei, não fui atrás para saber se de fato é um fluxo de consciência ou o que, no caso, né? Mas tem aquele parágrafo que tem pensamentos do cara, pensamentos da mulher, comentários deles, diálogos deles e tudo isso sem marcação. Quando eu li o Belo Mundo Onde Você Está, eu não curti, mas eu sinto que isso tá muito mais bem feito neste livro do que naquele outro. Então, eu tô, como eu comentei na página 52, já tem aqui várias marcações e eu queria comentar sobre algumas delas com você. Bom, na verdade, começar dizendo um pouco sobre o enredo, né, da história. A gente tem dois personagens principais, que é o Peter e o Ivan. Eles são irmãos. O Peter é o irmão mais velho, ele tem 32 anos, é advogado. E o Ivan é o mais novo, ele tem 22 anos, ele tem 10 anos de diferença um pro outro. E ele é um enxadrista, só que o que ele considera, já que ele já não é mais tão bom quanto um dia ele foi. Minha franja tá uma bagunça, gente, desculpa. Vlog é isso, né? Eu nunca vou estar 100% produzida. Então, o primeiro capítulo, que eu tô no finalzinho do segundo, tá? No primeiro capítulo, a gente vai acompanhar o Peter conversando com uma mulher e depois conversando com uma outra mulher. Parece que ele tem relação com as duas ao mesmo tempo, ou ele já teve com uma delas e agora não tem mais, mas ele tá nesse meandro aí. E ele faz referência daí ao irmão e é dito o seguinte: sim, ele é muito esquisito, não faz o seu tipo, acho que ele é meio autista, mas imagino que não dá pra dizer esse tipo de coisa hoje em dia. Então, imagine eu, né, psicóloga, autista, com altas habilidades, lendo isso daqui e já sabendo que eu vou encontrar que, obviamente, vai ser uma pessoa realmente que vai se enquadrar, pelo menos até o que eu li até o momento, num espectro de algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento ou pelo menos de altas habilidades. Então, não tô aqui pra fazer, né, diagnóstico nem nada, mas você vê que uma pessoa combater outros 10 enxadristas ao mesmo tempo não é normal.
não é algo simples, não é algo do dia a dia. Eles estão agora, através desse luto, né, revendo um pouco a vida que eles vivenciaram. O pai deles faleceu aos 63, 65 anos de um câncer. Então era algo que eles estavam esperando, mas que ao mesmo tempo foi doído, obviamente. E o Peter vai falar assim, ó, que tinha acreditado até certa altura que a vida devia levar a alguma coisa. Todos os conflitos e questões não resolvidos culminando em um grande auge. Mas isso tudo está levando a nada, a um fim sem encerramento. Então é um livro bem melancólico mesmo, tanto na parte narrada pelo Peter quanto na parte narrada pelo Ivan. Tô esperando ainda o momento que eles vão se encontrar e que vão ter ali algum tipo de interface, né? Algum tipo de troca entre os dois. Mas eu tô gostando bastante dessas reflexões que o livro traz, né? O que ele tenta abordar através desses personagens. O Peter também tá refletindo sobre o fato de se o pai dele viveu até aos 60 e poucos anos, ele tá com 32 agora, então teoricamente ele também está no meio da vida. E eu acho que eu sinto que os livros da Sally Rooney falam dessa galera dos seus 30, sabe? E eu acho que as nossas reflexões, porque eu estou nessa faixa, né? As nossas reflexões são umas reflexões que eu sinto que são interessantes, de chegar nesse meio, né, de vida, chegar nos 30, que já não somos mais jovens adultos. Eu acho que as reflexões, elas acabam sendo um pouco diferentes. E olhar para a vida de forma com o que fez sentido até aqui, o que não fez sentido, o que vai continuar a fazer sentido daqui para frente. Eu sei que é um momento que muitas pessoas também recomeçam suas carreiras, recomeçam relacionamentos. Nunca é tarde para isso, né? Mas eu sinto que nesses 30, quando as coisas a gente tem expectativa que estabilizem, tem muitas pessoas que estão recomeçando. Eu vejo que é um sentimento muito geral, assim, de pessoas dos seus altos dos 30 anos, sentir que pelo menos deviam estar com a vida um pouco mais encaminhada aos 30. Eu sinto isso pelas pessoas com quem eu converso, por coisas que eu vejo nas redes sociais, enfim, né? Eu acho que isso faz parte tanto dessa geração que tem pais que tiveram a vida certa um pouco antes, né? Eu acho que a gente pode falar assim, no sentido de que os nossos pais conseguiram comprar casa cedo, tiveram filhos mais cedo, né? Então a gente chega no alto dos 30 e aqueles que não têm tantas conquistas, né? A gente pode questionar o que é conquista para cada um, mas que não tem esses grandes feitos, sentem que às vezes estão ficando para trás. Então são reflexões que o livro tá fazendo com que eu tenha, que tá fazendo muito sentido. O Peter também tem essa sensação de que ele não conhecia o próprio pai. E isso é muito triste, né? E tem a moça que ele tá conversando, que ela, a Silvia, que ela fala que ele conhecia, sim. E eu fiquei pensando o quanto que às vezes a gente espera conhecer tantas pessoas, mas a gente vai ter acesso àquilo que as pessoas querem que a gente conheça delas. Então não tem como a gente, de fato, sentir que a gente conhece 100% alguém. A gente pode passar anos vivendo, casado, ao lado de alguém, mas sendo filho, sendo pai, sendo amigo, sendo companheiro, e a gente não vai conhecer as pessoas como a gente gostaria. E daí, gente, a gente entra na parte do Ivan, que está sendo a minha parte favorita até agora, por motivos óbvios, né? Não preciso me explicar aqui. E ele traz muito uma questão de não saber como se comportar nas situações de relações sociais. E eu me identifico tanto quanto a isso. Ele fala, né, que ele sentiu vontade de conversar com a mulher e ele foi perguntar justamente daquilo que ele não devia, né? Eu lembro que eu demorei um bom tempo da minha vida para entender que quando as pessoas perguntam, tudo bem com você? Elas de fato não estão querendo saber exatamente se está bem, são perguntas que são sim retóricas. Então eu me identifico muito com esse sentimento dele e esse sentimento de desalinho social, sabe? É muito presente. Ó, tem uma parte aqui na página 46 que ele fala o seguinte: ver-se no carro com uma mulher mais velha depois de um evento público supostamente cansativo, ser levado à hospedagem com sua malinha preta, nunca ensinam ninguém a como se comportar nessas circunstâncias. E eu entendo muito ele, e eu parei agora numa parte aqui, que foi o motivo de eu sentar e atualizar esse vlog com vocês,
é que ele tá falando com essa mulher, Margaret, que leva ele pra casa. Ele tá meio num flerte ali com ela, sem saber como flertar. Vem, filha. Tem um gatinho aqui. E o que acontece é que ele começa a falar freestyle com ela, sabe? Eu sinto que eu faço muito isso. Eu demoro a me aproximar das pessoas, mas quando as pessoas se aproximam de mim, eu começo a falar, assim, desenfreadamente. Como se as pessoas tivessem perguntado coisas extremamente importantes da minha vida e muitas vezes elas não perguntaram. Então eu me identifico com esse sentimento dele. E ele tá falando muito de que as pessoas acham que ele é um ótimo enxadrista. E eu adoro essa reflexão, porque ele diz que ele não é tão bom enxadrista assim, mas que ele já foi. Só que as pessoas ditas normais que não têm esse tipo de habilidade vão considerá-lo, sim, uma pessoa acima da média. Só que é muito aquilo de você ser um peixe grande num mar pequeno, sabe? Porque ele tá sendo comparado com pessoas que realmente não estão no mesmo nível, não estão no mesmo nível de parâmetro que ele. Enquanto que ele competindo com outras pessoas do mesmo nível que ele é um peixe pequeno em um mar grande. Então, eu gosto muito dessa reflexão, eu já tive ela em vários momentos na minha vida, porque quando a gente tem algum comportamento que desponta, a gente fica muito com essa sensação de que às vezes a gente não é tão bom quanto quer, mas depende muito com quem e com o que a gente tá se comparando. Então, é uma reflexão que eu gostei bastante, assim, sabe? E esse sentimento também de que ele falou que ele devia ter parado aos 15, sabe? Porque enquanto as pessoas estavam saindo e sendo sociáveis, eu me identifico muito com esse sentimento, ele tava estudando. E eu sei que eu perdi muito tempo aí da minha adolescência estudando, onde eu deveria talvez ter desenvolvido alguns comportamentos sociais que eu não desenvolvi. Quando eu cheguei na fase adulta, eu precisava ter desenvolvido eles e isso, eu tive um gap muito grande. Só que ao mesmo tempo, a gente não tem um norteador, a gente não tem um tipo de reflexão, né? Algum tipo de marco ali, na verdade, de quando que é o tempo de parar. Ele falou, ó, devia ter parado aos 15, quando eu ainda era bom, e eu não melhorei muito depois de então. Então, tudo que ele fez aos 15, aos 22, meio que foi sem propósito, tanto que ele nem trabalha como enxadrista, ele trabalha como um freelancer e ele ganha daí pra fazer esses tipos de exposições, de exibições, etc. Então, eu gostei muito dessa reflexão. Estou, sim, ainda na página 52, mas o livro tá funcionando bastante pra mim. Volto depois com mais atualizações. A gente tá indo agora colher o nosso repolho, um momento importante nessa vida. Vou mostrar aqui pra vocês, virar a câmera. Que lindo! Cheio de vida. Falando então sobre Intermezzo da Sally Rooney. Esse livro aqui, gente, tá funcionando bastante pra mim. Eu tô na página 196. Resolvi parar aqui pra fazer uma atualização, porque senão depois eu me perco no que eu falei, no que eu não falei. Tô até anotando num post-it aqui no começo do livro as pautas que eu quero abordar com vocês. Na última atualização a gente tava falando sobre o Ivan, que ele tava com esse sentimento de que ele não deveria ter dedicado tanto tempo pra estudar, pra ele jogar xadrez, na verdade, porque ele acabou não aprendendo alguns comportamentos por conta disso. E eu fiquei pensando depois que eu fiz esse take muito sobre o aspecto de talento versus dedicação, sabe? Porque às vezes as pessoas têm talento, as pessoas realmente têm uma aptidão para uma coisa, mas o talento sem o comprometimento, a disciplina, a determinação, ele não faz nenhum milagre, né? Então, por isso que às vezes algumas pessoas que não têm um talento específico acabam se destacando porque elas são persistentes, elas têm uma rotina
que faz sentido, que vai elaborar uma competência, né? Vai fomentar a elaboração de uma competência. Então eu fiquei muito pensando nisso, porque não fica claro também o quanto que ele se dedicou além do talento, né? Porque às vezes as pessoas só se fiam no talento para dar certo e isso acaba não sendo suficiente. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, na página 200 quase, né? E teve 2 cenas de sexo até agora. E esse livro tem 450 páginas, tá? Então falta 250 pra mim ainda. E o principal ponto que eu pensei dessas cenas, essas cenas são entre o Ivan e a Margaret. O Ivan é o mais novo, né? Que é o potencialmente um autista. Ele tem uma questão que ele usa aparelho nos dentes. Isso parece que dá uma infantilizada nele, ele se sente muito deslocado por conta disso. E ele tá daí saindo com essa mulher mais velha, a Margaret tem 36 anos, ele tem 22, então são alguns anos de diferença. Eu vejo que essa também é uma das questões do livro, mas as cenas de sexo são entre os dois. E muito se critica os livros contemporâneos, né, do uso exacerbado de cenas de sexo, às vezes sem propósito. Aqui nesse livro especificamente, eu achei que tem um propósito, que ele vai falar dessa inexperiência como um todo do Ivan. Então, dessa forma aqui, eu sinto que tá mostrando o quanto que ele é desajeitado, o quanto que ele não sabe exatamente o que fazer, a preocupação que ele tem, né, no ato com a Margaret, todos aqueles sentimentos e pensamentos intrusivos que ele tem, dando voz para esse momento. E a segunda cena também é entre os dois e ele um pouco menos desajeitado. Essas cenas, elas não são tão assim explícitas, eu acho que não são tão vulgares, eu acho que essa é a palavra que eu tô querendo dizer, como a gente encontra em diversos livros aí contemporâneos, né? Eu acho que aqui acaba tendo um propósito. E nessa segunda cena a gente vê novamente como que o olhar dele sobre ele mudou a partir do momento em que a Margaret falou que ele teve um bom desempenho na cama. Então eu acho isso interessante, e para esse personagem especificamente eu acho que faz sentido essas cenas, porque por ele ser muito jovem, por ele estar muito perdido, por ele estar passando por um luto, eu acho que isso é bem representativo. Tem uma cena aqui que eu achei bem emocionante, que ele vai mostrar para uma foto, um vídeo de um cachorro dele que ficava com o pai dele, que faleceu, para Margaret, e ele não esperava ver o pai naquele vídeo, então ele tinha esquecido que o pai estava ali, né, naquela gravação, então eu achei isso legal. Tem uma cena que ela é um pouco sexual, assim, mas ela não fala de uma relação sexual em si, que é entre o Peter e a Sylvia. A Sylvia é uma ex-namorada dele, eu acho que eles só chegaram a ser namorados, eu acho que eles não chegaram a casar. E parece que ela sofreu um acidente e depois desse acidente ela não consegue mais ter relações com ninguém. Parece que em alguns momentos ele leva ela no médico também para ela fazer alguns tratamentos. Só que eles têm uma relação de amizade, assim, mas meio simbiótica. Porque ele passa muito tempo lá na casa dela, ele dorme lá, dorme na mesma cama que ela. E ela sabe que ele tem daí uma namorada, entre aspas, né? Que é um relacionamento mais casual. Então que ela, tipo, fica pedindo dinheiro pra ele manda, ele não mostra ela pra ninguém. Mas a Sylvia sabe que eles estão tendo algum tipo de relacionamento. O Peter, por sinal, ele tá se mostrando um personagem interessante, que é aquele cara que ele parece que ele é bem sucedido na vida, mas quando você para pra olhar, você para pra perceber, ele toma remédio pra ansiedade, ele vive de aparências, ele tem diversos receios, ele tem vários momentos aqui no livro, até a página 200, comportamentos de ideação suicida, então é bem delicado. Eu tô gostando mais do personagem do Ivan, mas o Peter também é um personagem bem interessante e é engraçado porque daí o Ivan, olhando pro Peter, ele é aquele cara que venceu na vida e o Peter não venceu na vida, não venceu no sentido de que ele não tá bem, sabe? Ele não tá num momento legal. E o Ivan não consegue ver além dessas camadas, sabe? Outra coisa que apareceu é que com o Ivan, quando ele era mais novo, ele teve mudez seletiva, que é uma coisa bem comum entre os autistas acontecer, que é basicamente você tem alguns momentos de mudez, seja em relação a algum gênero, então tem pessoas que não conseguem falar com homem, não conseguem falar com mulher, e isso fala também de um comportamento de não saber como lidar.
Então eu achei interessante. Eu tava comentando, né, que tem esse aspecto da ideação suicida do Peter. Ele tá falando aqui, continuar assim só pelo bem dos outros e de qualquer forma de quem? Não ela, só Deus sabe. Ficaria melhor se ele fosse em frente. Tampouco Sylvia. Ela não gostaria que ele sofresse por sua causa. É basicamente seu princípio de vida, não exigir nada de ninguém, muito menos dele. Por Ivan, provavelmente ele pensa no fim. Não poderia fazer isso com ele, na verdade. Civilidade em vez de afeto. Primeiro o pai, depois o irmão. Não, ainda que não gostasse do cara. Então, ainda que ele não goste do Ivan, ele fala isso e o Ivan fala pro Peter também que ele odeia ele. Eles têm uma relação que em algum momento ela teve algum tipo de fratura e não funciona. Então aqui ele tá falando, né, que ele continua vivo pelos outros, não por si. E outra parte daí que eu gostei bastante, que eu queria comentar com vocês, e eu tô me identificando muito com o Ivan, e por isso que eu tô gostando mais desse personagem, apesar de eu não concordar com diversas coisas que ele faz, mas essa experiência com o mundo externo, esse deslocamento é algo que eu me identifico bastante, e ele fala o seguinte na página 94. Tantas vezes na vida, ele foi um observador frustrado de sistemas aparentemente impenetráveis, observando os outros participarem sem grandes esforços de estruturas cujo caminho para entrar ele não consegue achar ou sequer compreender. Então, como a sociedade ela é estruturada de uma forma com que as pessoas parecem saber como se comportar nela, menos ele, porque ele não recebeu as instruções, o modus de como que ele tinha que operar naquele cenário. Sente que foi formado, sabe-se lá como, por algo que não há vida em mente. Ele tem suas qualidades, mais ou menos, mas nenhuma delas tem muito a ver com viver no mundo em que de fato vive. O único mundo que se pode dizer com bastante precisão que existe. Então, não ter essa habilidade, não ter sido formado, não ser um indivíduo que foi treinado para isso, então tô gostando bastante dessa parte, é um livro que está funcionando pra mim, tem um aspecto, só que às vezes eu acho que o ritmo, ele dá uma quebrada, assim, sabe? Então, tem momentos em que tem várias coisas interessantes acontecendo e segue algumas páginas daí sem muitas coisas, ou pensamentos muito desconexos. Então, tanto que aqui no meu livro, dá pra perceber, não sei se dá pra vocês notarem, que ó, aqui tem um gapzinho de flags, porque são os momentos que eu sinto que vai desacelerando o livro, sabe? Isso me incomoda um pouco, mas de forma geral o livro tá sendo bem gostoso e bem melancólico, muito melancólico de ler. Gente, eu não quero largar este livro, então antes que fique muita coisa pra eu falar ao mesmo tempo pra vocês, eu resolvi fazer uma atualização, mas eu estou curtindo muito o livro, ele tá me tirando tantas reflexões, eu acho que eu já me acostumei também com o estilo de escrita da Sally Rooney, tô curtindo, eu acho que traz algumas reflexões tão complexas e ela não é aquela escritora que fica escrachando as coisas na tua cabeça, pelo menos eu não senti isso. Ela vai trazendo os assuntos e você pode derivar ele em diversas outras discussões. Pra mim, pessoalmente, eu gosto muito disso. Tem uma das coisas que tem várias coisas que eu quero comentar com vocês, tá? A primeira é que o Ivan, ele não tinha percebido ou ele não queria perceber que o desempenho dele no xadrez, né, que era o que ele estava trazendo até então, que tinha piorado, ele piorou também por conta do adoecimento do pai dele, que o pai dele não morreu de uma hora para outra, pelo que eu entendi, ele ficou uns 2 anos doente. Então ele precisou realmente cuidar do pai, tá na UTI, acompanhar a quimioterapia, e ele era mais próximo do pai do que o Peter. O Peter parece que ele era mais distante mesmo. Então ele falou que é normal que as pessoas achem que isso vai dar algum impacto, mas ele achava que isso era balela, sabe? Então, novamente, ele tem uma autopercepção deturpada, ele não consegue também distinguir o que ele deveria ou não sentir naquele momento. Então, eu acho isso sensacional. Tem uma parte tão triste aqui que ele fala que ele queria dizer eu te amo pra Margaret, que é essa mulher mais velha que ele tá saindo. E ele se toca que ele não disse eu te amo e não ouviu eu te amo desde que o pai morreu. Eu acho isso tão pesado e tão delicado, e que ele falou que talvez ele tivesse muito mais
querendo dizer isso pra ela, não porque ele não estivesse sentindo, mas porque ele precisava dizer isso e ele precisava ouvir isso de alguém. Então dá pra ver assim que os momentos em que a gente passa entre o Peter e entre o Ivan realmente está vivenciando o luto e o Peter não. O Peter, ele tem esse dilema, né, com essa ex-namorada dele, que eles se separaram depois que ela teve um acidente, ela que pediu pra terminar a relação, ela que deu fora nele. E ele fica navegando em volta dela, é bem estranho assim, porque ele dorme na casa dela, às vezes eles ficam, às vezes eles trocam uns beijos, mas ele tem essa outra mulher com quem ele fica, que agora está morando com ele porque ele foi despejado, então agora eles parecem estar de fato namorando e não ter uma relação ali tão, enfim, de troca. E tem uma coisa bem interessante nessa parte que passa por ele, né, a leitura, porque dá a entender que ele gosta de estar sim no controle, como já deu pra perceber em algumas outras passagens, mas que nas relações sexuais com a Naomi, que é essa menina, ele gosta de subjugar ela, ele gosta de estar no controle, ele gosta de ouvir ela falando que faça o que quiser comigo. Então, ele tem essa postura de controle e ele tá no momento onde ele não tem controle sobre as coisas na vida dele. Ele não tem controle sobre a morte do pai, ele não tem controle sobre a relação dele com a Sylvia, ele não tem controle sobre a dor que ela sente, porque ela sente uma dor crônica, né? E ele não tem o que fazer, então eu vejo que ele tá muito mais talvez em luto sobre a impotência dele, né, com a própria vida do que o luto pelo pai, pelo menos do que apareceu até aqui. E a Naomi fala, né, que ela não sabe se ele está traindo a Naomi com a Sylvia ou se ele está traindo a Sylvia com a Naomi, porque ele fica entre as duas sabem da existência uma da outra. E eu acho isso tão complexo porque ele quer ter todo o afeto, a cumplicidade que ele tem com a Sylvia e ele quer que esse relacionamento dê certo, ele ainda ame. E a Naomi, você vê que ele tá usando muito mais como uma válvula de escape para sexo, para ele sentir que ele tem controle sobre alguma coisa, do que, enfim, outras questões que poderiam ser. Até porque ele acha que a Naomi tá com ele por dinheiro, né? Ele sente isso, ele maltrata ela em alguns momentos. Ela manda mensagem pra ele, tipo, olha como eu tô bonita, etc. E ele não corresponde, ele é frio, ele é distante, é bem complicada a relação dos dois. E a gente descobre daí que a mãe deles, né, a mãe do Peter e do Ivan, saiu de casa quando o Ivan tinha 5 e o Peter tinha 15. Então eles foram criados pelo pai, tá? Eles ficaram com o pai. Então justifica a proximidade do Ivan com o pai. E ela parece ter sido bem ausente, ter negligenciado eles. Ela casou de novo e parece que daí o Ivan não se dava bem com os filhos, né, desse marido que ela acabou casando, né? Então, que eram filhos de outro relacionamento. E por conta disso, ela deixou o Ivan de lado e priorizou os filhos do marido, né, do que os próprios. Então, bem delicado também esse relacionamento materno. Mostra, assim, que eles não estão em paz com isso. O Peter parece ser extremamente rancoroso e não ter superado isso que aconteceu ainda. E pelo que o Ivan fala, apesar de eles estarem brigados e eles não estarem bem, toda vez que a mãe deles, né, que é a Christine, eles não chamam ela pelo nome, não chamam ela como mãe, na verdade, toda vez que ela fazia alguma coisa, o Peter ficava do lado do Ivan, independente de qualquer coisa. E, gente, o relacionamento entre o Peter e o Ivan é tão difícil, e eu acho que as pessoas que têm irmãos mais velhos ou mais novos, que têm irmãos, né, antes de qualquer coisa, vão se relacionar muito bem com esse livro. Eu acho que dá para entender essa proximidade, depois esse distanciamento, as brigas, essa falha de comunicação. Eu acho que não tem como pensar também como que pessoas que tiveram uma criação tão similar, elas tiveram um resultado na vida tão diferente. Então o Ivan, apesar dele ver o Peter com os olhos tão negativos, dá pra ver que em alguns momentos o Peter fez sim coisas pra proteger ele, mas que eles acabaram se distanciando, as coisas pararam de dar certo entre os dois e eu consigo me relacionar muito com esse sentimento. E o Ivan, ele acabou bloqueando o Peter no celular, ele tá bem rancoroso porque eles saíram pra jantar, né, almoçar, e eles brigaram. E
eu fiquei pensando muito porque ele tá com um rancor, ele tá com uma mágoa, ele quer dizer que ele não se importa mais com o irmão, mas você agir em reação a algo ainda é agir em relação a algo. O que eu quero dizer? Que ele tá num comportamento muito mais reativo ao irmão e aquilo que aconteceu do que tomando suas próprias decisões, do que traçando o seu próprio caminho. Então eu vejo que ele ainda está agindo em uma relação meio simbiótica com o irmão. E eles têm um cachorro, na verdade o Ivan tem um cachorro de quando ele morava com o pai dele faleceu e o cachorro é dele, né? E quem tá cuidando até então era a mãe dele e, gente, ninguém quer lidar com esse cachorro. Eu fiquei pensando em algo um pouco mais simbólico de que aquele cachorro é o legado do pai e ninguém quer lidar com aquilo, e lidar com o cachorro é lidar com o fato de que o pai deles morreu. Então, um fica empurrando pro outro, um não sabe como lidar, a mãe deles, tipo, eu não sou creche de cachorro, venham buscar esse cachorro. Ela é bem pouco empática, assim, com eles, então isso me incomodou bastante, fiquei bem chateada, porque o cachorro não tem nada a ver com isso, e ver o sofrimento deles tendo que lidar com isso é bem triste. E o Ivan, ele tem uma das reflexões que eu acho mais legal, que eu achei mais legal até o momento, que ele tem receio de seguir em frente e deixar o pai para trás. Então ele tem esse sentimento de que se ele continuar sendo feliz, se ele der os próximos passos na vida dele, ele vai começar a viver uma vida sem o pai. E isso me lembrou muito o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse livro, ela fala que exatamente isso, que se ela seguir em frente, se ela continuar vivendo a vida dela um dia após o outro, vai chegar um momento em que ela vai estar tão distante da morte e dos últimos momentos do marido que ela talvez não vá se lembrar das coisas como elas aconteceram, e é como se ela estivesse traindo ele. E o Ivan vai falar então que na página 263, tristeza, saudades do pai e uma espécie de vergonha, porque cada dia parecia afastar Ivan ainda mais dele e da vida que tinham juntos. Uma vida que ficava cada vez mais no passado, no âmbito da infância e da adolescência. A percepção de que a fase adulta, na qual agora está entrando de forma tão definitiva, que vai se prolongar pelo resto da vida, será vivida sem o pai, de que está se tornando uma pessoa que o pai jamais vai conhecer. Gente, quase chorei com essa parte, meu Deus do céu. Sim, estou amando o livro, vim fazer essa atualização porque eu acho que provavelmente, próxima sentada que eu der, eu termino esse livro. Ele falta 150 páginas, então eu acho que entre amanhã, eu preciso terminar ele até quarta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 28, preciso terminar até quarta para conseguir postar esse vídeo para vocês ainda essa semana, na quinta-feira, que é meu planejamento. Mas eu sei que é um livro que não vai funcionar para todo mundo. A escrita lá é um pouco desconfortável, sim. E eu acho que se você não tem uma família problemática, que eu acho que são poucas as pessoas, mas se você não tem irmãos, principalmente, eu acho que você talvez não consiga entender alguns dos dilemas, não consiga se relacionar. Não que você precise ter as experiências dos livros para entendê-las, né? Mas eu acho que para quem tem irmãos, isso daqui vai pesar um pouquinho mais, você vai entender um pouquinho mais, vai identificar coisas que você provavelmente já sentiu ao longo da sua vida. Eu tô quase chorando aqui com o livro, tô com a voz até um pouco embargada, porque tô num ponto em que o grande problema é que tanto o Peter quanto o Ivan, eles querem fugir da própria vida, assim, sabe? Eles querem viver algo que não é condizente com o dia a dia, com a vida prática deles. E o Peter, ele tá tão machucado, ele tá tão magoado, e ele machuca e magoa as pessoas na mesma proporção em que isso aconteceu com ele. E eu fico pensando, assim, o quão essas pessoas precisam ser cuidadas, sabe? Antes de qualquer outra coisa. Ele chegou num ponto que ele percebe que ele não pode continuar com a Naomi e com a Silvia ao mesmo tempo. Então, e ele entra numa espiral de pensamento sobre isso, e em todos os momentos a cabeça dele fala: eu queria me matar, eu não queria estar aqui, eu não queria ter que lidar com isso,
eu não quero, eu não sei por que eu tô vivo, eu queria me jogar na frente de um trem. E é muito pesado, é muito triste. E óbvio que ele tem comportamentos e pensamentos que eu não concordo, que eu não acho certo. Mas é muito triste você querer fugir, você querer ter uma pausa e você não ter pra onde ir, porque ele não tem. Nenhuma das relações que ele construiu são refúgios pra ele. E ele não tá falando com o irmão, com o Ivan, porque ele tratou mal o Ivan. Ele tá no meio de uma relação ali com duas mulheres, que cada uma tem seus problemas extremamente graves. E que ele tá só machucando elas nesse processo, e se machucando. Ele não é mais próximo da mãe, não é mais... O pai dele faleceu e... O que resta, sabe? No começo do livro, eu tinha comentado com vocês que ele tinha dito que ele tava chegando na metade da vida dele, porque o pai dele tinha morrido com 60 e poucos, e ele tava com 32. E ele falou, né, tipo, o que eu construí até aqui, e pelo que dá pra ver, assim, não construiu nada, sabe? E é tão triste perceber isso, é tão triste perceber ele se percebendo disso também. Que as coisas vão entrando ali numa espiral de uma loucura, de um... E óbvio que ele vai ter uma intenção suicida com base nisso, óbvio que ele vai querer sair disso, óbvio que ele vai querer sentir outra coisa, e só que ele não é que nem que ele não quer, eu acho que ele não consegue pagar o preço das escolhas que ele fez até então, porque chegou num ponto em que tá insustentável pra ele, e ele sabe, e ele tenta consertar, e quando ele tenta consertar, ele faz mais cagada ainda. Eu tô na página 330, são 450 páginas, então eu tenho que parar agora porque eu tenho um encontro, uma reunião online, mas eu queria só continuar lendo esse livro porque eu não sei qual é o fim. Tem um fim que eu imagino que pode acontecer, mas eu não sei se é por ali que a autora vai. E não sei, me dá uma sensação assim de que as pessoas precisavam ser cuidadas, sabe? As pessoas vêm de lares rompidos, de relações corrompidas, de abandonos, uma série de abandonos. O Peter se sente abandonado pela mãe, pela Sylvia, pelo pai que acabou morrendo, pelo Ivan que bloqueou ele no celular, ele não consegue falar com o Ivan e ele tá sentindo essa angústia. Além de tudo, ele não tá vivenciando o luto dele, né? Ele não tá passando pelas etapas. Então, vai se formando uma bola de neve. E eu tô bem apreensiva com o final desse personagem. Estou chorando às 6h25 da manhã. Mas depois eu volto a falar pra vocês porque pensar em todos os seus fracassos na catástrofe em que ele transformou sua vida. Uma ladainha de perdas irrevogáveis. Tudo que lhe escapou, tudo que nunca pôde recuperar. A juventude, a felicidade, aquele homem que era ele mesmo, que era seu pai. Doentia, a ideia doentia, uma piada assustadora, nada pode lhe conferir sentido. Quer fazer mal a ele mesmo, sim, quer morrer, e talvez tivesse feito isso se ela não tivesse ali para encontrá-lo. Acabada. Acabei de terminar o livro e vou vir depois falar sobre algumas coisas que eu quero comentar sobre o livro, mas queria trazer essas impressões iniciais de logo terminar o livro. Gostei muito do livro, eu acho que ele é um livro que tem muitas camadas, várias camadas que te destroem no processo. Mas é um livro que, nossa senhora, não sei o que dizer ainda. Gostei muito. Eu acho que a série Rooney mostra como as relações são complexas e eu gosto disso. Me lembrou um pouco a Insustentável Leveza do Ser, essa sensação de que as relações, elas
são mais difíceis do que elas parecem ser. Não difíceis, elas são mais complexas, elas não são preto no branco. E que tá todo mundo, às vezes, tentando dar o seu melhor. Mas as pessoas acabam se machucando nisso, porque nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor. E o que eu posso dizer desse livro, gente? Acabou comigo. 5 estrelas. Como vocês viram, então, terminei o intermezzo da Sally Rooney. E, gente, terminei chorando, como vocês podem ver. Estou mais recuperada agora, um pouco mais energizada. E eu quero falar sobre as coisas que eu não falei antes de aparecer aqui chorando, né? Que tem bastante coisa que eu tinha anotado. Bom, eu queria começar falando sobre o nome do livro, tá? Então, a gente tem um intermezzo. É uma palavra, né, usada no xadrez. Eu até pesquisei aqui no Google e fala que é uma expressão que indica no enxadrismo um lance intermediário, inesperado, em uma sequência possivelmente já esperada pelo adversário, sendo uma estratégia adotada para confundi-lo. E pra mim, talvez, e eu acho que pode ter várias interpretações, é que no final parece que o Peter, ele pede trégua pro Ivan. O Ivan tá disputando um campeonato de xadrez, que é super importante pra carreira dele como enxadrista. E o Peter vai lá, depois de eles terem brigado fisicamente, terem chegado às vias de fato, ele vai lá e tá presente no momento em que ele vai ganhar um título muito importante, representando o próprio pai deles, né, que não poderia estar ali porque ele faleceu. Então eu vejo que esse foi um movimento inesperado que ele fez, que o Ivan não tava esperando que ele desse essa trégua. Se bem que o Ivan manteve ele bloqueado no celular, então assim, ai gente, deu uma treta tão grande que não tenho nem por onde começar. E o porquê que eu tava chorando mais cedo, né, porque como a gente tem aqui algo que ele flerta ali com um fluxo de consciência. Ai, gente, o vizinho começou a cortar grama. Coloquei aqui o microfone pra ver se dá uma anulada nesse barulho de fora, mas eu não consigo gravar depois, tenho que gravar agora, então bora lá. Mas por que eu tava chorando mais cedo, né? A gente tem, né, esse flerte aí com fluxo de consciência e o Peter, ele entra numa espiral de ideação suicida e pensando realmente em dar fim à sua própria vida. E a gente vê esse pensamento caótico dele, essa melancolia, essa depressão. E é tão, tão, tão triste, sabe? Você percebendo onde aquilo vai chegar no final. E não acontece por pouco, por muito pouco, assim. Ele vai pra casa da... Ele briga com o... Na verdade, assim, ele vai e fala com a Sylvia. Sylvia fala que não quer ficar com ele. Ele tinha terminado com a Naomi. Daí ele vai atrás da Naomi, só que ele tinha colocado a Naomi pra morar na casa do pai dele. Ele chega lá, o Ivan tá lá, porque o Ivan pega o cachorro da casa da mãe, leva pra casa do pai e fica lá, porque lá ele poderia manter o cachorro. Ele chega lá, a Naomi não tá, o Ivan tá. Eles começam a conversar, tretam, saem no braço. O Ivan sai numa espiral de loucura. Ele tem ainda o instinto de autopreservação de ligar pra mãe. Ele passa a noite na casa da mãe, acorda no meio da manhã, bem caótico, bem perdido assim, vai pra casa. Quando ele vai pra casa, eu pensei, é agora, é isso que vai acontecer. Só que quando ele chega, tá a Sylvia e a Naomi, e elas não tinham se conhecido ainda presencialmente, elas se conheceram tentando encontrar ele, porque as duas estavam preocupadas, porque ele tava com um comportamento muito errático, né? Então isso, quando ele vê as duas na casa dele, ele desmaia, ele tem um blackout, ele acorda no chão. E se não fosse isso, se não fosse ele chegar em casa e ter gente, se não fosse ele ter desmaiado, ele com certeza teria tirado a própria vida. E você vê que, eu acho que a forma com que o livro ele é estruturado, ele faz você ter um pouco mais de empatia primeiro com o Ivan, e a gente percebe o luto e etc. E o Peter com esse cara distante, mais friozão, sabe? Só que do meio pro fim, o livro começa a mostrar mais essas camadas do Peter. E eu acho que até o que eu falei, né? Eu tava me identificando mais com o Ivan e etc. E quando isso muda, muda também um pouco a densidade dos sentimentos que a gente tava tendo contato.
Então, o Peter, nossa, gente, que espiral, assim, que ele entra depressiva, eu achei que foi muito bem escrito e um livro com muitas camadas. O Peter, ele vai se tocar da bagunça que ele fez na vida dele, por isso que ele vai querer terminar com a Naomi, porque ele sente que ele precisa colocar ordem na própria vida. Mesmo ele gostando dela, ele percebe que ele gosta dela, que ele se apaixonou. E aqui é muito legal a gente pensar, porque o Peter, até então, ele vive muito de aparências, né? E ele é um cara muito controlador. Em contrapartida, a gente tem a Margaret, que é a companheira do Ivan, que ela é mais velha, né? E ela teve um casamento, que foi um casamento que faliu. O marido dela, ele era alcoolista, então ele teve diversos problemas com bebida. E ela acabou se separando dele e se fala muito que ela foi quase que santificada nesta relação, que ela foi vista como vítima, que ela se colocou numa posição de muita sobriedade, não no sentido alcoólico, né? Mas uma pessoa assim muito acima de toda e qualquer discussão. E dela vai começa a se envolver com um cara mais novo. E a mesma coisa que o Peter faz. Ele é um cara que vive de aparências, que é importante aquilo que os outros pensam dele, que tudo o que acontece à sua volta tem que lhe beneficiar de alguma forma, que é muito importante que a sua aparência seja levada em conta. E daí ele vai começa a se relacionar daí depois com a Silvia. A Silvia é uma professora de universidade, ela é todo aquele status assim. E ele começa a se relacionar então com a Naomi, que é uma garota que já vendeu foto para ganhar dinheiro, vendeu foto, dá para entender, para os próprios amigos dele. E só que daí ela para e começa daí só a sair, né, segundo ele, só a sair com o Peter, só que ela é uma mulher nova, ela não é intelectualizada, ela não conhece de arte, ela não conhece de toda essa parte de uma cultura, né, um pouco mais desenvolvida, digamos assim. Então ele sente que isso vai ser mal visto pelas pessoas e que isso vai interferir no valor que as pessoas atribuem a ele. Então isso é muito interessante porque no final do livro, tanto o mundinho da Margaret como o do Peter vai ruir, porque não tem como você viver uma coisa por trás das câmeras e outra na frente, né? Isso em algum momento vai ruir e isso vai acontecer. E é interessante como os dois vão lidar com isso. Outra coisa que eu acho que é legal que traz é que tem um luto, sim, pelo pai deles que morreu, mas tem muito luto por parte do Peter, do relacionamento que não deu certo, né, que faliu com a Silvia. Então a Silvia opta por terminar com ele e ele tá a todo esse tempo sem saber lidar com isso, sem saber como conduzir, sem superar o término. E como eles não terminam e se separam, né, então vai cada um pro seu canto, eles continuam sendo amigos, ele continua alimentando esse sentimento de que eles são um casal, de que eles estão juntos, que as coisas dão certo e que eles têm uma relação meio simbiótica. Então ele não consegue seguir em frente e ela mantém ele também, e isso é dito em algum momento, ela mantém ele perto dela, porque ela ama ele, ela só não quer ter a obrigação de ter um relacionamento com ele, quando ela sabe que com isso ele vai estar abrindo mão de uma vida sem dor, uma vida com relação sexual, etc., que são coisas que ela não consegue ter. Então, esse luto que ele não vivenciou também se choca com o luto do próprio pai. E daí a gente é apresentado também para uma situação que aconteceu quando o Ivan era mais novo, que foi no término do relacionamento com a Silvia, que o Peter tava morando na casa dele com o pai, né? E o Ivan tinha em torno de 15 a 16 anos. Parece que é um dia que o Peter estava sentado na mesa de jantar e estava chorando e fala, né? O Ivan levanta e passa por ele e o Peter fala que ele não tá dando conta, que ele não sabe o que fazer, ele tá perdido. E o Ivan pega, vira as costas e vai pro quarto. Então ele é abandonado nesse momento pelo pai, que não sabia como ajudá-lo. Todo mundo começou a ver ele como um incômodo. E pelo próprio Ivan. E daí que se a gente considerar que o Ivan ele realmente tá dentro de algum tipo de neurodivergência, tem um porquê dele não saber lidar com essas coisas de forma com que ele também não sabe lidar com várias outras.
mas sem querer passar pano pra ele, ele não dá a mão para o irmão nesse momento, e parece que daí em diante a relação deles vai mudar. Daí em diante o Peter vai ficar distante, ele começa a voltar a viver a própria vida, mas uma vida muito pautada na bebida, em namoros fúteis, etc. E o Ivan passa a não reconhecer mais o próprio irmão e ele tem essa culpa dele não ter estendido a mão. Eu acho que é aí que mora o cerne do desentendimento deles. E o Peter fala também que por conta... o pai dele, né, ele era aquela pessoa que você não pode estressar, você não pode falar certas coisas perto dele, que ele precisa ser cuidado. O Ivan sendo do jeito que ele é também, o Peter diz que ele teve que amadurecer muito cedo para cuidar tanto do pai quanto do irmão. E eu consigo me relacionar bastante com esse sentimento. E quando a gente tem uma pessoa que ela é forçada a amadurecer muito cedo, a gente vai ter também uma pessoa que não consegue pedir ajuda, que não consegue lidar com os próprios sentimentos, porque não aprendeu a fazer nada disso, porque no momento que deveria estar aprendendo, teve que cuidar de outros, teve que suprimir seus próprios sentimentos para estar presente por outro. E aqui a gente pode falar também sobre tanto o Peter quanto o Ivan tendo relações que não são tradicionais, que não são usuais, né? Porque o Ivan, ele tá com uma mulher mais velha e a gente pode falar aqui um pouco das complexidades que uma relação assim traz, né, pro casal. Mas a gente tem também o Peter num relacionamento aberto, tanto com a Sylvia quanto com a Naomi, elas cientes disso, e ele não conseguindo ficar só com uma, não conseguindo abrir mão daquilo que a outra oferece, então eles ficam em relacionamentos realmente não tradicionais. Eu acho que é legal a forma com que a Sally Rooney traz aqui, porque não é uma forma vulgar, digamos assim. Não que eu acho que relacionamentos assim são vulgares, né, mas eu acho que fica um pouco banalizado na forma com que a nossa sociedade lida hoje em dia. E assim, gente, livro incrível. Eu posso continuar falando várias coisas dele aqui, porque ele é um livro que eu gostei muito. Eu ainda tô pensando, ainda tô refletindo. Talvez no vídeo de lidos do mês ele apareça por aqui também, que eu traga algumas outras coisas. Recomendo a leitura. Eu sei que é um estilo de escrita que não agrada a todo mundo, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena se dar a chance para conhecer. Eu já li, como eu comentei com vocês, O Belo Mundo Onde Você Está, e eu não gostei. Eu acho que o desenvolvimento da escrita aqui da Sally Rooney tá muito diferente, tá? Tá bem melhor a escrita dela. Pelo menos eu achei mais aprazível pro meu estilo de leitura. Mas se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Agradeço também aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Eu tinha parado de gravar aqui, mas eu tinha até descido para fazer o almoço já. Mas eu recebi aqui num grupo do Telegram uma reportagem sobre um artigo de opinião de uma pessoa chamada Vivian Mazzucci, não conheço. Mas a manchete da notícia é: sou millennial, li Sally Rooney, detestei e achei uma afronta à minha geração. Vou dar uma chance a Intermezzo, que acaba de ser lançado no Brasil e diz falar de luto e relações familiares. E ela vai falar que basicamente que os livros anteriores da Sally Rooney são rasos, tá? Eu não tenho poder para falar sobre os outros livros dela. Na verdade, eu falei sobre Belo Mundo Onde Você Está, que eu não gostei, mas eu sinto que este livro aqui é bem diferente. Eu acho que toda vez que, assim, alguém se propõe, né, e eu não acho que a Sally Rooney se propõe, normalmente eu vejo as pessoas usando como marketing, como ela sendo a porta-voz dos millennials, e, gente, toda vez que a gente faz generalização, a gente não vai conseguir contemplar todo mundo. Então, quando ela fala que, sou millennial, me senti, né, achei uma afronta à minha geração, você também não representa a sua geração, não, nem tanto como ela representa a geração dela. O que eu posso dizer é que deste livro aqui, eu consigo ver muito dessas coisas, não ao meu redor, mas de pacientes com os quais eu já trabalhei. Então, e que eram pessoas ali que regulavam a minha idade, porque eu sou uma millennial. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar também que às vezes o livro não está falando exatamente sobre nós e não sobre a nossa bolha também. Aqui ela está falando além de uma outra questão, que é uma população, que é uma sociedade da Irlanda, de Dublin, que vive ali em uma outra pegada, tem outras culturas,
passa ali por toda uma questão imobiliária que está acontecendo, pessoas sendo despejadas e etc. Então a gente não está falando também da nossa sociedade brasileira com os nossos costumes. Então acho que tudo isso se soma ao aspecto de que às vezes o livro não é sobre você. Às vezes o livro não é sobre a sua bolha. Tem diversos livros que eu leio que não dizem respeito à minha vida especificamente, mas o qual eu consigo entender porque eu consigo imaginar que existe um mundo igual esse. Existe um mundo que é um espelho disso daqui que eu tô lendo no livro. É importante a gente criar esse olhar de que nem tudo é sobre a gente. E quando alguém fala também, digamos que a Sally Rooney falasse, eu represento todos os milênios, a gente precisa ter o senso crítico de que isso não necessariamente diz respeito a nós. E que não é porque alguém está fazendo uma generalização que essa pessoa está correta e que nós estamos incluídos nessa generalização. Agora eu terminei, gente. Até o próximo vídeo.